Sem mais delongas, vamos lá. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Minha transmissão tá ligada aqui, é só vocês clicarem que vocês vão ver um pouquinho maior. Então aqui a gente vai entrar no capítulo 2, que é a introdução a tipos de dados e operadores. Então aqui é mais ou menos o que a gente vai fazer hoje, conhecer os tipos primitivos, usar literais, iniciar as variáveis. Eu tô com o IntelliJ aberto aqui, já gritando para ser usado. Saber as regras de escopo de variáveis dentro de um método, usar os operadores aritméticos, usar os operadores relacionais e lógicos, entender os operadores de atribuição, usar atribuições abreviadas, entender a conversão de tipos, converter esses tipos, entender a conversão de tipos em expressões. Então vamos lá. Gente, para mim tá travando um pouco aqui. Se tiver também para vocês, vocês me avisam. Então, na base de qualquer linguagem de programação, então, seus tipos de dados e operadores. E Java não é exceção. Esses elementos, eles definem os limites de uma linguagem e determinam o tipo de tarefas a quais elas podem ser aplicadas. Felizmente, a linguagem Java ela dá suporte a um rico grupo de tipos de dados e de operadores, o que a torna adequada a qualquer tipo de programação. Os tipos de dados e os operadores são um assunto extenso. Então, a gente vai começar com uma verificação dos tipos de dados básicos de Java e de seus operadores mais usados. Por isso que eu falei que, para quem está começando agora, tá bem tranquilo. Por que que os tipos de dados são importantes? Que aí vem aquele lance, né, que fala que Java é altamente tipada, né? Os tipos de dados são especialmente importantes em Java porque essa linguagem é fortemente tipada. Isso. Ou seja, todas as operações têm a compatibilidade de seus tipos verificados pelo compilador. Operações inválidas não serão compiladas. Logo, a verificação minuciosa dos tipos ajuda a impedir a ocorrência de erros e melhora a confiabilidade. Para que seja possível fazer a verificação cuidadosa dos tipos, todas as variáveis, expressões e valores têm um tipo. Não há o conceito de uma variável sem tipo, por exemplo. Além disso, o tipo de um valor determina as operações que podem ser executadas nele. Uma operação aplicada a um tipo não pode ser permitida em outro. Por isso que a gente fala que é altamente tipada. A gente vai ver isso mais na prática. Então, o Java, ele contém duas categorias gerais de tipos de dados internos, orientados a objetos e não orientados a objetos. Os tipos orientados a objetos são definidos por classes, mas a discussão das classes será deixada para depois. Porém, na base da Java, a gente tem 8 tipos de dados primitivos, que também são chamados de elementares ou simples, que são os que estão mostrados aqui nessa tabela, que vocês estão vendo. Ó. O booleano, que representa os valores verdadeiro ou falso, o byte, que é um inteiro de 8 bits, o char, que é um caractere, o double, que é um ponto flutuante, a gente tem mais sobre ponto flutuante aqui, de precisão dupla, o float, que também é um ponto flutuante, mas de precisão simples, o int, que é um inteiro, o long, que é um inteiro longo, e o short, que é um inteiro curto. Então, esses aqui são termos primitivos, então são tipos de dados primitivos e não são objetos no sentido da orientação a objeto, e sim valores binários comuns. Esses tipos primitivos não são objetos devido a questões de eficiência. Todos os outros tipos de dados de Java são construídos a partir dos tipos primitivos. Java especifica rigorosamente um intervalo e um comportamento para cada tipo primitivo que todas as implementações de máquina virtual Java devem exportar. Devido ao requisito de portabilidade de Java, a linguagem é inflexível nesse aspecto. Por exemplo, um int é igual em todos os ambientes de execução. Isso permite que os programas sejam totalmente portáveis. A gente não precisa reescrever um código para adequá-lo a uma plataforma específica, que é o que eles mais falam da utilização de Java, né? Você pode rodar ele em diferentes dispositivos. Embora a especificação rigorosa do intervalo dos tipos primitivos possa causar uma pequena piora no desempenho em ambientes, ela é necessária para a obtenção de portabilidade. Então, os inteiros. O Java define 4 tipos de inteiros. Ele tem o byte, o short, o int e o long, que são mostrados aqui. Então, aqui, ó, o byte, ele tem 8 bits e está no intervalo de -128 a 127.
O short, ele vai ter 16 bits em tamanho e ele vai estar no intervalo de menos 32.768 a 32.767. O inteiro tem 32 bits e vai até esse númerozão aqui, que eu não vou falar, né, gente, porque hoje é sexta-feira, vocês não vão fazer isso comigo. O long cabe 64 bits e tem esse tamanho que eu nem me arriscaria, né? Então, essa tabela mostra os tipos inteiros, que eles são valores, né, de sinal positivo e negativo. Você vê que todos são de sinal positivo e negativo. O Java não suporta inteiros sem sinal, ou seja, somente positivos. Outras linguagens de computador suportam inteiros com e sem sinal, no entanto, os projetistas de Java decidiram que inteiros sem sinal eram desnecessários. Não fui eu, né, gente? Foi o povo lá. Nota: tecnicamente, o sistema de tempo de execução Java pode usar qualquer tamanho para armazenar um tipo primitivo. Contudo, em todos os casos, os tipos devem agir como especificado. É isso, né, gente? Depende da aplicação. Assim, eu programei pouco com Java, mas o que eu já programei foi int e long, né? Quem quiser palpitar, eu amo, tá bom? Pode falar sempre. Então, voltando aqui, o tipo inteiro mais usado é o int, tá vendo? Não é só eu. E variáveis do tipo int costumam ser empregadas no controle de laços, na indexação de arrays e na execução de cálculos de inteiros para fins gerais. Quando você precisa de um inteiro que tenha um intervalo maior do que um int, você vai usar um long. Olha. Então, por exemplo, aqui está um programa que calcula quantas polegadas há em um cubo com um por um milhas, ok? Então, aqui, quando comenta no Java, é uma barra e um asterisco, aqui está o comentário. O arquivo Java, ele sempre começa com o nome da classe, né? Então, class ints, que é o tamanho, né? Public stat void main é sempre por aqui que o programa inicia, na main, ok? Aqui ele está declarando duas variáveis, primeiro, e as duas são long. A primeira si e a outra im. A im ele está falando que é 5.280 vezes 12 multiplicado por 12. Ponto e vírgula para terminar sempre no Java, não pode esquecer. Eu esqueço, viu, família, às vezes. O CI é igual ele falou aqui, um vezes um milha, então ele soma o IM. E aqui ele está imprimindo esse valor. Então ele está falando aqui, ó, aqui tem uma cúbica, uma milha cúbica, um valor em milha cúbica, né? Cubic inch in cubic mile. Então, ele está transformando aqui o tamanho em polegadas em milhas. Inches é polegadas. Então, aqui ele imprime o valor e é isso. Então, a saída do programa, por exemplo, aqui nesse caso, vai dar there are, esse númerozão aqui, louco, cubic inches in cubic mile. Ou seja, tem esse númerozão aqui, cúbicos polegadas, dentro de uma milha cúbica, né? Então, é claro que o resultado não poderia ser mantido em uma variável inteira, né, gente? Que olha o tamanhozão aqui disso aqui, eu nem tenho coragem de falar. Imagina caber no int. Então, o menor tipo inteiro é o byte. Variáveis do tipo byte são especialmente úteis também no trabalho com dados binários brutos, que podem não ser diretamente compatíveis com outros tipos internos Javas. E o tipo short, ele cria um inteiro curto. Variáveis do tipo short são apropriadas quando não precisamos do intervalo maior oferecido por int. Eu, particularmente, nunca usei. Quem quiser falar que usou, tá aí. Pergunte ao especialista. Você diz que há quatro tipos de inteiro: int, short, long e byte. No entanto, ouvi falar que char também pode ser categorizado como um tipo inteiro em Java. Pode explicar? Resposta: a especificação formal de Java define uma categoria de tipos chamada tipos integrais, que inclui byte, short, int, long e char. Então, não são tipos inteiros, são tipos integrais. Eles são chamados de tipos integrais porque todos contêm valores binários inteiros. No entanto, a finalidade dos quatro primeiros é representar quantidades inteiras numéricas, e a finalidade do char é representar caracteres. Logo, os usos principais de char e dos outros tipos de integrais são basicamente diferentes. Devido à diferença, o tipo char é tratado separadamente nesse livro.
Okidoki, né, meninas? Gente, antes de ler tipos de ponto flutuante, vou pegar um cafezinho. Fiquem comigo. Nossa, cheguei engasgando. Meu Deus, oi. Tudo bem? Desculpa quase morrer aqui ao vivo. Tinha ido pegar um cafezinho. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Faz um joinha pra mim, galera. Bem? Não tem joinha aqui, eu vou botar. Po- Eu não tenho. Poxa, o Discord não deixa, né, a família mineira ser feliz. Gente, e hoje a galera, né, ficou falando de Minas e eu tô assim com a geladeira carregada de pão de queijo que a minha avó fez. Então, assim, eu tô nojenta hoje, tá bom? Só isso que eu queria dizer. Vamos seguir. Tipos de ponto flutuante. Então, gente, a gente viu os inteiros, tudo certo até agora. Vamos lá, espero que não compliquem, né? Então, como explicamos no capítulo 1, os tipos de ponto flutuante podem representar números que têm componentes fracionários. Ok. Há duas espécies de tipos de ponto flutuante. Tem o float e o double, que representam números de precisão simples e dupla. Respectivamente, o float tem 32 bits e o double tem 64. Eu sempre pensei nisso, que um era maior. Vamos ver. Dos dois, o double ele é o mais usado, porque todas as funções matemáticas da biblioteca de classe Java usam valores double. Por exemplo, o método squirt, SQRT, que eu não sei como fala, que é definido pela classe padrão math, retorna um valor double, que é a raiz quadrada do seu argumento double. Abaixo, a gente tem esse squirt. Gente, como fala isso? Pelo amor de Deus. Tem condição, não sei como é que fala. SQRT. Enfim, eu vou procurar saber, família. É usado para calcular o comprimento da hipotenusa, dados os comprimentos dos dois lados opostos. Então, a hipotenusa, gente, vamos voltar lá no ensino médio, é quando a gente tem o teorema de Pitágoras para a gente, aqui exatamente aqui, ó, para encontrar o comprimento da hipotenusa, você tem o comprimento dos dois lados. Então, você tem os dois lados para você encontrar o comprimento da hipotenusa. Vamos ver aqui. Eu vou ver, eu tô procurando aqui como fala esse tal de skirting, que eu quero saber, e a gente vai seguir pro teorema de Pitágoras. Só abastecendo minha língua. O squirt é a abreviação de square root, que em inglês significa raiz quadrada. Ah, tá. Gente, é muito bom, né? A gente pesquisar as coisas. Então, a pronúncia é square root. Lê-se algo como square root. Isso, square root. Ok? Square root. Ok, já vou aplicar para vaga na gringa depois dessa. No Java a gente usa, né, essa função para retornar a raiz quadrada mesmo do número. Agora, o teorema de Pitágoras, ele então, o que que a gente tem? A gente vai ter um triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui alguma coisa. Ai, meu Deus! Não sei mexer no negócio. Voltei. Peraí que eu vou achar aqui um negócio que eu já fiz. Que eu acho massa desenhar. Então, o triângulo retângulo é aquele que tem um. Isso aqui é só para marcar. Ana, Oi, aqui achei. e a Gisele, quando a Gisele fala, Não, a Gisele estava falando. o que ouviu agora? Agora sim. Oi, Gi, tudo bem? Ana, Oh, desculpa. Pode continuar. Você não está ouvindo o micro dela, tá dando. ah, entendi. Então não.
Não sou só eu, né? Peraí que ele copiou um negócio errado aqui. Enfim, gente, eu não tô conseguindo desenhar aqui, mas eu só queria explicar para vocês que quando o triângulo é aquele retângulo, que ele vai fazer um Lzinho assim, faz o L, que tem um ângulo de 90 graus, o teorema de Pitágoras, aí o que que a gente tem? A gente tem os catetos, né? Que é aqueles que formam um ângulo reto, e a gente tem a hipotenusa, que ela é aquela que está ao oposto do ângulo de 90 graus. Era só fazer um triângulo, mas a máquina tenta me vencer, é impressionante, mas eu vou vencê-la. Eu não tô nem aí, gente. Eu vou fazer isso aqui porque eu vou conseguir. Então, aqui, ó, pronto. Eu vou conseguir. Super eu vou conseguir. Isso aqui, ó. Ó, gente. Teorema de Pitágoras é o seguinte: você pensa que esse aqui é o lado de um cateto, e esse aqui é um cateto. E esse aqui que tá de frente para esse ângulo de 90 graus aqui, desse triângulo, é a hipotenusa. O que que é o Teorema de Pitágoras? Ele fala que o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, é basicamente isso. Então, aqui ele está fazendo um cálculo para calcular basicamente isso. Então, aqui, ó, classe é a hipotenusa, né? Que é o que ele está querendo. Então, a classe chama hipotenusa. Aqui inicia. Aqui ele diz quem são as pessoas, né? Aqui ele tá introduzindo as variáveis, ele coloca já como double aqui, né? Os valores. Que é essa diferença aqui que a gente estava vendo. Ele já lançou o double. E aí ele está lançando tanto os catetos quanto a hipotenusa. Aí ele falou que, ó, x vale 3, y vale 4. Qual que é a hipotenusa, que é z, aqui, que ele já declarou aqui? Ele faz o quê? Met, squirt. Gente, já esqueci como fala. Nossa, a pessoa não tem jeito, né? É square root. Square root. Tô fera hoje. Então, ele lança um met square root, que é a raiz quadrada. Então, ele quer saber a raiz quadrada de x vezes x, que é um cateto a ao quadrado, né? É ele vezes ele mesmo e o outro cateto ao quadrado, ele vezes ele mesmo. Por que que a raiz ao quadrado? Porque quando eu passo a hipotenusa para cá, se ela é ao quadrado, ela vai para o outro lado na raiz quadrada, né? Aqui ele falou o quê? Observe como square root é chamado e ele é precedido pelo nome da classe de qual ele é membro. Então, a raiz quadrada, ela está dentro da classe math, que é uma classe, né, que ela é fechada já. Esqueci o nome, gente, tem um nome bonito pra isso. Mas enfim. E aqui ele imprime. Então ele tá falando aqui, ó, que a hipotenusa é o valor de Z, que é o que ele tá calculando aqui. A saída do programa é dada a seguir. Então, se um lado do cateto é 3 e o outro lado do cateto é 4, a hipotenusa vale 5. Outra coisa sobre. E por que que ele usa o double? Porque ele é um método, ele retorna um valor que a raiz quadrada é utilizado para raiz quadrada. Então, é mais ou menos por isso que ele está dando esse exemplo aqui, mesmo saindo um valor 5.0, né? Outra coisa sobre o exemplo anterior, como mencionado, é que o square root é membro da classe padrão métrico. Classe padrão. Obrigada, livro. É bom ler, né, gente? Que a gente leu uma coisa que a gente podia estar falando, né? Classe padrão math. Então, observe como o square root é chamado e ele é precedido pelo nome math, e isso é semelhante à maneira como o sysout precede o print também, né? Do mesmo jeito que o square root está dentro do math, né? Aqui, ó, o print ln está dentro do sysout. Embora nem todos os métodos padrões sejam chamados com a especificação do nome da sua classe antes, vários o são. Então, o que a gente está vendo, né, quando a gente chama o método junto da classe dele, mas ele está falando que nem sempre isso aqui precisa estar. Vamos confiar. Em Java, os caracteres não são valores de 8 bits, como em muitas outras linguagens de computador. Em vez disso, Java usa Unicode. O Unicode, ele define um conjunto de caracteres que pode representar todos os caracteres encontrados em todos os idiomas humanos. Em Java, o char é um tipo de 16 bits, sem sinal,
com um intervalo que vai de 0 a 65.536. E o conjunto de caracteres faz parte do ASCII2, né? Que é aquele código, né? De 8 bits padrão, que é um subconjunto do Unicode e vai do 0 ao 127. Então, logo, os caracteres do ASCII 2 ainda são caracteres Javas válidos. Eu não acho que isso é 2, não. Acho que é ASCII que fala também. Hoje eu tô nessa, gente, de aprender como é que fala, porque é ótimo para entrevista. Então, vamos aprender, né? Já que a gente está aqui para isso, vamos nessa. Sem vergonha, né? Porque eu lembro que na faculdade eu tinha vergonha de perguntar essas coisas. Agora não dá mais para ter, né? E esse padrão, ele é super importante também. Vamos continuar aqui. Deixa eu só mandar essa pergunta. É isso mesmo, é information interchange. Então e em inglês a pronúncia que a gente fala é asking. Ótimo, gente. Então isso aqui a gente fala asking. Isso aqui são dois Is. O significado dessa sigla é American Standard Code for Information Interchange. E eu vou falar certinho que é ASCII. Então, ela é uma tabela de código, foi criada na década de 60 e representa os caracteres de um computador. Como ele falou aqui, vai de 0 a 127 e tudo corresponde a um símbolo. Por exemplo, a letra A do meu nome, de Annelise, é o número 65. O número 32, por exemplo, é um espaço em branco. Vamos continuar. Então, uma variável de caractere, ela pode receber um valor pela inserção do caractere entre aspas simples. Por exemplo, este código atribui à variável ch a letra x. Então, aqui ele está falando que a variável ch é uma variável char e aqui ele está atribuindo o x a essa variável. Você pode exibir um valor char usando a instrução println. Por exemplo, a seguir a linha seguinte exibe o valor de CH. System.out.print, this is CH. Aqui está entre aspas o texto, né? Só que vai, aquele o mais concatena, aqui o valor, ponto e vírgula, perfeito. Já que o char é um tipo de 16 bits, então sem sinal, podemos tratar aritmeticamente uma variável char de muitas maneiras. Por exemplo, considere o programa abaixo. Então, aqui está comentando, pode, quando é comentário em uma linha é barra barra. Então, aqui ele vai fazer as variáveis de caracteres, podem ser tratadas como inteiro. A classe chama char arith demo. Aqui ele está iniciando. Aqui ele está declarando que ch é o char. Aqui ele está aplicando o valor de x. E aqui ele está imprimindo o que é que está dentro do ch. Aqui, um char pode ser incrementado. Então, aqui ele está incrementando, colocando mais, que a gente já viu, que incrementa um CH. E aqui ele está imprimindo de novo, ok? Esse mesmo valor. Aqui ele está atribuindo outro valor para o CH. Ele está falando que o valor dele é 90. Então, ele está dando aqui que o CH, ele é o valor Z, ele é a letra Z. Então, um char ele pode também receber um valor inteiro. E aqui ele está imprimindo o valor. Então, a saída que esse programa vai gerar, vamos ver. Primeiro aqui, quando falou que o valor era X e imprimiu, aí foi X. Aqui ele está incrementando, então ele está colocando mais. Então, vamos supor, eu não sei qual que é o número do X, mas vamos supor que o número do X é 78. Incrementa mais um, foi para 79. Depois veio o Y. Então, quando ele incrementa, ele foi para a próxima letra. Então, o CH agora era o Y. E aqui ele está falando que o CH era 90, porque o char ele também pode receber o valor inteiro. Então, se eu coloco o valor inteiro e na hora que eu peço para imprimir ele aqui, ele dá a letra equivalente à tabela ASCII, que é Z. Que foi isso aqui, ó. No programa, primeiro é dado o CHX, depois é incrementado, resulta no Y, que é o próximo caractere, na sequência do Unicode. Depois o CH vai receber o valor 90, que é o valor ASCII, e Unicode, que corresponde à letra Z. Então, 90 corresponde à letra Z, ele imprimiu. Já que o conjunto de caracteres ASCII
as que ocupam os primeiros 127 valores do conjunto de caracteres Unicode, todos os velhos truques que você usaria com caracteres de outros idiomas também funcionarão em Java. Gente, eu só tenho truque para não ter ressaca no dia seguinte, que é beber água. Não tem outro segredo. Agora, esse eu não sabia. Vamos lá, pergunte ao especialista. Por que que o Java usa Unicode? O Java ele foi projetado para uso mundial, então logo ele tem de usar um conjunto de caracteres que possa representar todos os idiomas do mundo todo. E o Unicode é o conjunto de caracteres padrão projetado especialmente para esse fim. É claro que o uso do Unicode é ineficiente para idiomas como inglês, alemão, espanhol ou francês, cujos caracteres podem ser armazenados em 8 bits. Mas esse é o preço a ser pago pela portabilidade global. Ah, estão pagando nada, tá ótimo. Português é lindo. Gente, vamos lá. Vamos ler mais um pouquinho, né? Então, a gente já leu aqui o tipo inteiro, o tipo char, que é a tabela ASCII. A gente já sabe falar bonito. E agora a gente vai ler o tipo booleano. O tipo boolean, não é de bullying, como o coleguinha, representa os valores verdadeiro e falso. O Java define os valores verdadeiro ou falso usando as palavras true ou false. Então, logo, uma variável ou expressão de tipo boolean terá um desses dois valores. Então, aqui tem um programa que vai demonstrar o boolean. Boolean. Então, aqui, comentário, demonstra os valores booleanos, inicia a classe, né? Bool demo aqui. Aí, depois já chega aqui, public static void main, iniciou. Main inicia, família. Aqui ele está falando que o B é uma variável booleana. Aí aqui ele está atribuindo o valor de falso. Já chegou falando B é falso. E aqui está imprimindo. Então, na hora que imprimir, vai sair B é falso. Ok? Ele falou que é falso, então a gente imprime e acredita. Depois ele mudou de ideia e falou que o B é verdadeiro. Aí mandou imprimir de novo. Aí a gente fala o que ele está falando, que o B é verdadeiro. Aí aqui está comentando, ó. Um valor booleano pode controlar a instrução if, que é para quando a gente usa, né? Então, se o B if B, system out print, this is executed. Então, aqui, na verdade, quando ele fala if B, é porque a gente está querendo saber se ele é verdadeiro. Porque se ele for verdadeiro, você imprime. Agora, ele falou que não, o B é falso, mudou de ideia e lançou o if. Então, o programa não vai ser executado. Inclusive, nem vai imprimir essa frase aqui, ó. This is not executed. Ok? Porque quando a gente pergunta um se, presume-se a verdade. Então, if B, se o B for verdadeiro, imprime isso aqui. Agora, um outro comentário aqui. Então, aqui não vai imprimir essa frase. E aí ele fala: o resultado de um operador relacional é um valor booleano. Então, ele está dando um exemplo aqui, ó. System out print, ele está querendo imprimir. E ele está dizendo o seguinte: 10 é maior que 9. É. E aqui ele coloca concatenando e coloca se 10 for maior que 9. 10 é maior que 9? Sim, é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Então aqui vai aparecer true. Então, se aqui vai aparecer true concatenado com essa frase aqui, 10 maior que 9, isso que está entre aspas aqui, então ele vai imprimir isso aqui, perfeito. Ele já ia imprimir de todo jeito. Só que aqui ele está usando, né, uma condição aqui dentro para escrever a palavra true. É como vai aparecer 10 maior que 9 true. Então, aqui, três fatos interessantes se destacam nesse programa. Então, vamos ver quais são eles. Em primeiro lugar, como você pode ver, quando um valor booleano é exibido, println, a palavra true ou false ela é usada. Igual aqui, 10 maior que 9 is true, né? Ela é usada. Em segundo lugar, o valor de uma variável booleana ele é suficiente para controlar a instrução if. Não tem a necessidade de escrever uma instrução if, como esta. If b igual a true, né? Isso aqui, porque quando eu coloco só um igual, eu estou atribuindo o valor, né? Igual aqui, b igual a true, um valor é igual. Quando eu coloco dois iguais, eu estou perguntando se essa condição é verdadeira.
Não precisa falar, essa condição é verdadeira de ser true, que é isso que eu falei, é que ele só coloca if B, então, se isso aqui for uma verdade, pronto, já entendo. Em terceiro lugar, o resultado de um operador relacional como menor é um valor booleano. Portanto, a expressão 10 maior que 9, ela vai exibir o valor true. Além disso, o conjunto de parênteses adicional delimitando 10 maior que 9, ele é necessário porque o operador mais tem precedência maior do que o menor. Então, por que que aqui o 10 maior que 9 está entre parênteses? Porque tem esse mais aqui concatenando. Então, como ele ia ter precedência, não ia dar certo. Entendi, gente. Vocês também? Agora vamos fazer esse exercício aqui. Vamos ver se meu IntelliJ tá inteligente. Vamos acreditar, né? Mas eu acho que vai rolar aqui. Deixa eu só trocar a tela que vocês estão vendo. Quer dizer, vou ler primeiro o exercício, né? Antes de trocar. Então vamos lá aqui, ó. Nesse projeto, você criará um programa que calcula que distâncias em pés um ouvinte está da queda de um relâmpago. O som viaja aproximadamente 1.100 pés por segundo pelo ar. Eu não sei vocês, mas eu adoro quando chove, cai um relâmpago e eu vejo que caiu um relâmpago. Aí eu conto quantos segundos passou desde de que eu vi a queda e eu ouvi o trovão. E aí eu faço uma conta para saber, tipo assim, quanto que estava longe. Enfim, eu tenho essas coisas malucas, mas no mais eu sou bem tranquila, né? Peraí que eu já tô criando aqui o arquivo aqui do Java. Não, peraí, deixa eu fazer isso aqui, ó. Fazer junto com vocês. Então, logo, conhecer o intervalo entre o momento em que você viu um relâmpago, viu? E o momento em que o som alcançou, lhe permitirá calcular a distância do relâmpago. Eu já fazia isso, gente. Para esse projeto, assuma que o intervalo seja de 7,2 segundos. Então, vamos lá. Então, primeiro, crie um novo arquivo chamado sound.java. Os arquivos começam com letra maiúscula mesmo. Minha mãe, que é formada em letras, acha o Java super inteligente por fazer isso. Deixa eu compartilhar a tela certa. Peraí. Gente, vocês estão tão quietinhas. Parece sexta-feira. Fala alguma coisa. Fala assim: oi, Annelise, tudo bem? Que bom que está aqui na sexta-feira com a gente. Oi, eu tô aqui. Ótimo. Ótimo, gente. Mas só de vocês estarem eu já fico bem satisfeita. Vou falar igual minha avó fala, já estou bem satisfeita, viu? Só de vocês estarem aqui. Ó, então, IntelliJ. Gente, esse IntelliJ tá rodando aqui nesse Mac, véi que só. Porque o Mac, ele é Unix, né? Então, eu tô estudando um pouquinho mais também. Então, eu tô usando ele. Então, baixe na sua máquina, se você ainda não baixou. Os primeiros vídeos tem lá um passo a passo de como é que faz isso. Então, aqui a gente vem aqui em File, New Java Class. Não, vou clicar, vou criar aqui dentro, que é o New Java Class. O nome sound.java, ok, criei. Então, aqui ele está falando o seguinte: para calcular a distância, você terá que usar valores de ponto flutuante. Por quê? Porque o intervalo de tempo 7,2 tem um componente fracionário. Embora pudéssemos usar um valor tipo float, a gente vai usar um double no exemplo. Então, para fazer o cálculo, a gente multiplica 7,2 por 1.100 e em seguida a gente vai atribuir a esse valor uma variável. Então, por fim, ele vai exibir o resultado. Aqui a gente vai pegar a listagem inteira do programa, que já deu aqui pra gente, e vai jogar aqui. Como aqui tá com a mesma, eu vou copiar só isso aqui, ó. Só o que tá dentro do sound, tá vendo? Só o que tá dentro da classe. E vou jogar aqui dentro. Vamos lá, beleza. Então a gente já viu que o Java começa aqui na main, ok? É, Aqui ele tá abrindo uma e não tá fechando. Aí você já viu que ele já deu uma.
PPO já deu uma pitada. Já vou dar uma fechada aqui, porque eu já vi isso. Tá, aí aqui string arg certinho, aqui ele está iniciando a variável dist, que é a de distância, que ele falou, olha, podia ser um float, podia, mas vou usar um double. E aqui ele está falando que a distância é 7,2 vezes 1.100, ponto e vírgula sempre no final, e aqui ele está imprimindo system.out.print, the lightning is, e aqui vai imprimir, concatenando o valor da distância, feet away, né, que é qual que é o valor, gente? 1.100 pés, né? Que ele quer feet away, que é em pés. Ok. A gente vai compilar agora aqui o programa e a gente vai ver o que que rola. Clico com o botão direito e dou um run aqui. Vamos ver aqui esse terminal que estava dando um bug para rodar. Vamos ver. Tem que ter paciência, gente, com esse Javeiro aqui. Check-in sourcing. Tá iniciando aqui. Olha aqui, ó, gente. Rodou. Nem dá para falar que Java é lento, ó. Que é The Lightning, que é o que a gente está usando para o relâmpago, né? O relâmpago, ele está a 7.920 pés de distância, ok? Então imprimiu aqui certinho o resultado. Ó que lindo. Mas a gente pode trocar para o brasileiro, né? Aqui, para o brasileiro, para o português, né? Não, vamos trocar por mineirês, né? Aqui, ó. O RAI, igual fala em Minas, o RAI tá, tá, que a gente abrevia tudo. Ah, mais ou menos, que a gente adora falar assim, pezinho de distância. Já que aqui o Java é mineirês, pezinho de distância. Ai, gente, olha o que que eu faço no dia que eu fico lendo Java. Vamos dar um run aqui, vamos ver se vai imprimir de forma mineirística, correta, né? Tem que ter paciência um pouquinho, mas ele vai, eu juro. Roda, filhote. Ó, o raio tá mais ou menos 7.920 pezinho de distância. Perfeito. A gente mineirou o Java. Caraca, muito forte, não? Numa sexta-feira. Agora, desafio extra. Você pode calcular a distância de um objeto grande, como uma parede de pedra, medindo o eco. Por exemplo, deixa eu mostrar. Eu tenho que voltar agora para o desafio aqui a tela. Peraí. Vamos alternar a transmissão para o livro. Então, aqui, ó. A gente pode calcular a distância de um objeto grande com uma parede de pedra, medindo o eco. Por exemplo, se você bater palmas e medir quanto tempo leva para ouvir o eco, a gente vai saber o tempo total que o som leva para ir e voltar. A divisão deste valor por 2 gera o tempo que o som leva para se propagar em uma direção. Então, você poderá usar esse valor para calcular a distância do objeto. Modifique o programa anterior para que ele calcule a distância, assumindo que o intervalo de tempo seja igual a um eco. Então, vamos mudar aqui o nosso código, aqui na inteligência do IntelliJ, para a gente calcular o eco agora, né? Vamos lá. Então, o que que a gente sabe? Primeiro, vamos, vamos mudar aqui. Vamos copiar. Na verdade, vamos deixar esse aqui desse jeito e vamos copiar um novo, né? Eu acho com o nome de. A gente cria um novo aqui com o nome de
Sound echo, né? Vamos aqui. Então, esse aqui vai chamar sound echo. Beleza. Criou, já entrou aqui dentro da classe. Aqui a gente coloca aquele inicinho básico. Aqui podia aparecer já, né? Mas só porque eu tô lendo, vou ter que digitar tudo. Override. Public static void main. Vou até copiar desse aqui, ó. Porque eu não sei por que que ele tá dando isso. E aqui eu já vou fechar a chave. Ah, ele já fechou ele para mim. Beleza. Então aqui a gente vai começar a dizer quem são as variáveis. Então a primeira variável que a gente tem, a gente vai colocar double, já que ele está ensinando isso, pediu para a gente aproveitar. Então a gente tem um tempo total do eco, né? Que é o tempo que a gente quer colocar. Então vamos colocar aqui um exemplo. No Java, eu sempre confundo quando você vai colocar o float é ponto. Então é 14,4. Tem que pôr ponto e vírgula sempre. Agora a gente vai declarar o valor da ida do eco. Então, double, o tempo de ida vai ser igual o tempo total dividido por 2, obvious. Aí eu tenho que pôr também que o ponto zero, porque ele é o quê? Ele é um double. Beleza. E agora a gente vai pegar a distância. Então aqui também vai ser um double, porque se tudo é double, tudo é tipadinho, vai ser assim. Então a distância aqui, que era o que eu podia ter deixado, que eu podia ter copiado do outro também, é que ele vai ser o tempo de ida vezes 1.100, que ele só quer que a gente converte para pezinho de mineiro. Gente, e minha avó tem 90 anos e ela tem um pezinho que ela anda, viu? Beleza, que é o que a gente está copiando da conversão do relâmpago, né? E aqui a gente vai imprimir. Então, é a velho System Out Print. Eita. E o que que a gente vai imprimir? Entre aspas, o que a gente for escrever de texto, né? Oi, meu bem. Aí você está acompanhando o chat? Tem a Jess que mandou uma mensagem, uma pergunta pelo chat. Ai, gente, não, pelo amor de Deus, que bom que você me avisou. Vamos lá. Nossa, gente, obrigada, viu? Mostrar chat, cadê? É, depois da condição, a instrução não precisa estar entre chaves ou é só porque é um exemplo? Depois da condição. Ah, sim, o if, né? Perfeito, o bloco if precisa estar sim entre chaves, né? Que é um bloco de código que chama. Perfeito, Jess, precisa sim. Né? Aquele exemplo lá do Bates True, né? Eu não rodei ele no Java, eu não sei se ele ia rodar, né? Igual os programas, mas precisa. Sempre que você usa um if e você usa um for, vai ter a condição entre parênteses, essa é a regra. Tem um if, tem a condição entre parênteses, tanto que o 10 maior que o 9 estava entre parênteses. Depois do parênteses vem, igual você falou, as chaves, que aí você vai escrever o bloco de código. Perfeito, Jess. Eu acho que era só porque é um exemplo mesmo. Viu? Você tá certa a resposta. Muito obrigada, gente. 100 para você. Nota 10. É, foi só essa pergunta, não foi? Mas, oh, que bom que vocês me interromperam, gente, porque eu vou seguindo aqui, falando as coisas.
Valeu. Então, aqui, ó, a gente está querendo calcular o valor do eco em pezinhos. Então, aqui a gente primeiro inicializou o tempo total, que eu coloquei 14,4. Depois a gente inicializou só o tempo de ida, que vai ser o tempo total dividido por 2. E a gente converteu a distância em 1.100. E aí agora a gente vai imprimir aqui. Então, a gente vai falar que ele estava falando de um objeto, né? Então, que o objeto está, tudo que está aqui dentro vai ser impresso. Eu vou deixar um espaço, né, para não ficar tudo juntinho. O mais concatena as informações. Eu vou colocar o valor dist, que é o valor que eu obtive ali em cima. Mais concatenado, abre aqui, pezinhos de distância. Pezinhos, gente, pezinhos de distância, meu Deus. Pezinhos de distância entre aspas, porque é um texto, né? Já tá com ponto e vírgula no final. Chave, chave fechada, rodou, né, família? Ó, rodou, o que que eu faço? Clico com o botão direito. Você pode fazer um debug, né? Só que o meu não tá funcionando. É bom, que aí você marca aqui as bolinhas, ó. E aí ele vai fazendo um debug. Mas não sei se o meu vai. Ai, Gisele, vai nessa. Vai sim, beijinho, vai dar uma jantinha pro pequeno. Hoje eu tô sem criança, gente. Uma mãe que tá no Vale Night é uma mãe que vai no forró, né, gente? Inclusive é onde eu vou. Deixa eu tentar dar um debug, porque é isso, eu sou uma mãe sem criança hoje. Tô terrível. Vamos ver se ele foi. Vamos vamos ver aqui. Roda. Roda, meu filho. Não tá rodando. Deu erro, né, gente? Aqui, ó. Tem coisa errada. Não, olha aqui, ó. Isso aqui que é o debug. Ó, que lindo, gente. Isso aqui dá pra gente aprender tanto. Aqui ele tá falando as variáveis. Então, ó, o debug primeiro que eu coloquei foi aqui, não foi? Então, olha aqui, ó. Ele veio aqui e falou, ó, o tempo total é 14,4, mas eu tenho que dar um pra frente pra ele continuar indo, entendeu? Vamos lá, pra vocês verem. Deixa eu ver se esse aqui é o que vai mais um ou esse aqui. Não, ótimo, aí ele foi para a segunda linha. Aí a segunda linha o Java entendeu aqui, ó, tempo ida 7,2. Gente, uma máquina pensa exatamente assim. Eu não sei se vocês estão vendo essa tela, mas quando eu aprendi programação me ensinaram assim. Então aqui o computador entendeu que o tempo de ida é igual a 7,2. Vamos dar de novo um debug. Agora ele entendeu que a distância é igual ao tempo de ida vezes 1.100. Aí ele calculou que o dish é igual a 7.920. O computador já sabe, mesmo que ele não tenha imprimido ainda. Ele já sabe o valor dela. E aqui, quando eu dou de novo, aí já limpou todas as variáveis, porque ele já finalizou o programa. Se eu quiser ver o resultado, eu venho aqui na build. E aí aqui a gente vai ter o run. Quer ver? Ele tá desse jeitinho, ó, mas eu vou dar um run nele aqui de novo. Peraí. Então, run. Aqui, ó. O objeto está a 7.920 pezinhos de distância. Eu podia ter colocado um espaço antes aqui, ó, né? Para não ter ficado zero junto com o pezinho de distância, né? Mas é isso, gente. Vocês acreditam que a gente leu várias páginas de Java junto, fizemos exercício, abrimos em plena sexta-feira e agora é 8 horas e eu vou me despedir de vocês e vou pro forró? Vocês têm noção? É muito orgulho. Boa, Ana. Sim, né? Ô, Patrícia, eu queria te agradecer por sempre, amar também, sempre aqui. Vocês duas são firmeza, é ponta firme. Vocês que me fazem seguir, viu, meninas? Fica tranquila que eu tô junto. Você Ai, precisa não, Patrícia, eu vou te abraçar virtualmente agora. também, se sinta abraçada. Maravilhosa, maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigada mesmo, assim. É, é sério mesmo, você me dá muita força para continuar e vamos ver a nossa trajetória aí.
quanto mais a gente se esbarra. Mas é muito bom, né, gente? Não, eu me sinto bem pra caramba. Também. Muito obrigada Eu por adoro. hoje. Bah, que bom que você falou. Muito obrigada. Obrigada a você por ter falado aqui nesse finalzinho. Eu falei que eu sigo por vocês porque vocês estão sempre comigo, gente. No máximo respeito por vocês duas, viu? Estou aprendendo, né? Ai, vamos junta, vamos junta. Hoje eu aprendi a falar ASCII, vocês viram? School for Runs. Ah, caramba, mano. Mandando muito no inglês. É isso, menino. Aprendendo é só. Aprendendo sempre, Má. É isso, sempre. A gente não vai parar. Um beijo, meninas. Sextou. É, sextou. Tchau, tchau. Sextou. Tchau, tchau. Tchau. Caraca.